E aí, você quer montar um modelo de previsão, mas está em dúvida de quais variáveis escolher? Fica aqui comigo hoje que eu vou ensinar a vocês um método chamado validação cruzada que vai sanar esse seu problema. Oi, eu sou o Leonardo e esse aqui é o Programação Simples. Se você está curtindo o meu projeto, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e não esqueça de comentar aqui todas as suas dúvidas para que eu possa te ajudar, beleza? Então vamos lá? Então, o que é a validação cruzada ou cross-validation? A validação cruzada é um método de reamostragem. E o que são métodos de reamostragem? São métodos que envolvem retirar de forma repetida amostras de uma base de treino para obter uma observação ou um dado adicional sobre o modelo. Então, o que acontece? Você vai rodar diversas vezes o mesmo modelo. Aí você me pergunta, para que eu vou fazer isso, certo? Então, para que serve? Tem múltiplas aplicações da validação cruzada. Uma delas é estimar a variabilidade dos coeficientes de uma regressão. Só que a que nós vamos aplicar aqui, na realidade, é a escolha do modelo mais adequado. Então, digamos que você tenha vários modelos lá e você não sabe qual que é o melhor para representar ou explicar a sua amostra lá, né? Como que você vai fazer para escolher entre esses modelos? E aí que entra a validação cruzada. Ela vai te dizer, ou vai te ajudar a fazer essa decisão. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer essa escolha através da estatística de erro do teste, né? Ou seja, a estatística de erro quadrático médio de teste. Vocês vão entender melhor a diferença do teste para o treino mais para frente, mas a gente vai usar o erro quadrático médio, ou seja, a média do quadrado dos erros para poder comparar os modelos e escolher qual que é o mais adequado, certo? Então, vamos ver lá quais são as modalidades em que a gente pode fazer a validação cruzada. Bom, existem várias modalidades, mas as principais, ou as duas que eu vou mostrar para vocês aqui, é o conjunto de validação e a validação cruzada em K-grupos. Bom, como que funciona o conjunto de validação? Primeiro, você vai dividir a sua amostra em duas partes. A amostra de treino, que é a amostra em que você vai, de fato, calibrar o seu modelo, você vai rodar a sua regressão, e também a amostra de teste. A amostra de teste é a parte que você não vai rodar o modelo, mas você vai tentar depois, no caso, você vai testar quão bem aquele seu modelo, que foi calibrado com as amostras de treino, como ele se adequa à amostra de teste, ou seja, ele não foi calibrado com aquelas observações, mas você vai usar elas para testar a eficiência do modelo em relação à previsão. Essas observações elas são selecionadas aleatoriamente, e a divisão da amostra também entre teste e treino ela vai depender de você. Você pode dividir em 50% treino, 50% teste, você pode também dividir 70% treino, 30% teste, ou 80% treino, 20% teste. O que eu vou fazer aqui é dividir meio a meio para aplicar o modelo, certo? Eu não vou entrar a fundo nessa modalidade chamada deixaram de fora. Eu vou entrar a fundo nessa validação cruzada em K-grupos porque ela é a mais utilizada, certo? Então, como é que funciona? Você vai rodar K-regressões e a sua amostra de teste ela vai ter um tamanho definido de N dividido por K, ou seja, o total das observações que você tem dividido por K. Todas as observações elas vão fazer parte do grupo de teste alguma vez. A estatística de teste também vai ser o erro quadrático médio dessas regressões. Bom, aí você me pergunta, por que várias regressões? Porque se você pegar um erro quadrático médio único, pode fazer você escolher o modelo errado, né? Porque ele pode se adequar muito bem a um pedaço da amostra que você usou para poder fazer o teste dele, mas a amostra como um todo ele não se adequa muito bem. Então, a gente vai rodar várias regressões, K-regressões, e calcular o erro quadrático médio da amostra de teste de cada uma dessas regressões, e daí sim nós vamos tirar a média desse erro quadrático médio para a gente comparar os modelos. Por exemplo, vou mostrar agora para vocês como fazer com K igual a 5 grupos. Então, ilustrando aqui para vocês como funciona,
Eu tenho essa amostra inteira aqui em que eu dividi esse retângulo em 5 pequenos retângulos. Eu vou fazer 5 regressões aqui, porque o meu K é igual a 5, só que eu vou separar a minha amostra em 2 grupos, o grupo de treino e o grupo de teste. Por exemplo, nesse caso que eu desenhei aqui, os retângulos 2, 3, 4 e 5 eles vão ser utilizados como grupo de treino. Então, eu vou calibrar o meu modelo com esse grupo aqui, de 2 a 5. Vou rodar essa regressão com base nessas amostras. Daí, eu vou aplicar esse modelo na amostra de teste, que é 1, em que eu não calibrei o modelo, e eu vou extrair o meu erro quadrático médio. Depois, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar qual vai ser a minha parte de teste. Eu vou mudar, por exemplo, para o 2. Vou calcular a regressão de novo, só que aí a minha regressão eu vou calibrar com o retângulo 3, 4, 5 e o 1. E depois eu vou aplicar de novo, eu vou calcular o erro quadrático médio desse retângulo número 2. Depois eu faço isso para o 3, depois eu vou fazer isso para o 4 e depois para o 5. E eu vou ter, então, 5 erros quadráticos médios de teste. E aí eu vou tirar a média desses erros quadráticos médios de teste e essa vai ser a minha estatística para comparar os modelos, entendeu? Agora a gente vai aplicar para ficar mais claro no R. Então, pessoal, para aplicar a gente precisa primeiro carregar esse pacote chamado de SLR. Então, vocês vão instalar ele, se vocês não tiverem. Se vocês já tiverem, é só carregar ele com library. Eu vou colocar aqui esse comando setSeed igual a 2, porque, bom, a gente vai gerar algumas amostras aleatórias para poder aplicar esse modelo, e eu quero que o de vocês seja igual ao meu. Então, eu defino esse seed para que vocês peguem os mesmos valores que eu. Então, vocês colocam setSeed igual a 2. O que esse comando aqui, sample, está me mostrando? Eu quero criar uma variável que se chama train. Eu vou tirar de uma amostra de números que vão do 1 ao 392. Eu vou pegar a metade desses números. Eu vou pegar 196 números. Então, 50% do total de 392. Só que esses números vão ser escolhidos de forma aleatória. Então, olha aqui, a gente pegou 196 números e tem aqui o 341, o 198, o 262. Esses números foram escolhidos de forma aleatória. Então, o que isso aqui está mostrando para a gente, né? No nosso caso, esse train está definindo quais são as linhas da nossa base que eu vou usar para treinar o meu modelo. Então, vamos lá. Bom, o meu modelo, eu chamei de modelo, estou rodando uma regressão linear simples, em que a minha variável dependente é MPG e a minha explicativa é horsepower. A minha base de dados ela vai ser o alto, que eu tirei aqui desse SLR, e eu quero uma subamostra dela, né? E vai ser com base nesse train aqui que a gente criou. Ele vai escolher quais são as linhas, certo? Então vamos rodar aqui e vamos dar um summary nesse modelo. Tá aí. O que a gente pode observar aqui nos resultados? Bom, horsepower é a potência do carro. MPG, basicamente, é a autonomia do carro. Então, a gente tem aqui que quanto maior a potência do carro, menor a autonomia. E, como a gente tem uma estatística T acima de 2 em módulo, a gente sabe que ela é relevante estatisticamente. E agora a gente vai calcular o nosso erro quadrático médio. O que é o erro quadrático médio, pessoal? É a média do quadrado da diferença entre o valor de fato da nossa dependente e o valor previsto. E aqui o que a gente está fazendo? Como a gente calcula que é o erro quadrático médio da amostra de teste, ou seja, das observações que não estão aqui no train, né, para comparar os modelos, eu vou pegar a nossa dependente, que é o MPG, diminuir da nossa previsão, né, aplicando o modelo com base nessa base alto, e aqui eu estou selecionando, como eu coloquei um menos aqui, eu estou selecionando todas as células, no caso, ou as linhas que não foram utilizadas para calibrar o modelo, e estou elevando ao quadrado, né, porque é o erro quadrático médio. Então, o que está dentro aqui desse parênteses, ele é o erro. E aqui eu estou elevando ao quadrado esse erro, porque a gente quer o erro quadrático médio. Fazendo isso, a gente tem que o nosso erro quadrático médio de teste é 25,72.
Agora eu vou comparar isso com um modelo quadrático. Como que eu estou fazendo aqui? Bom, eu estou chamando de modelo 2 aqui, rodando uma regressão linear simples, em que a minha dependente continua sendo o MPG, e aqui eu vou pegar um polinômio da variável explicativa Rossi-Power. O que esse polinômio aqui está fazendo? Bom, como eu coloquei 2, significa que ele está pegando a variável em nível e a variável ao quadrado também. Eu poderia ter escolhido ao cubo, que é o que eu fiz aqui abaixo, a quarta, a quinta. Ele estaria pegando a variável em nível, ao quadrado, ao cubo, a quarta e a quinta, certo? Então, eu fiz a mesma coisa, eu coloquei a minha base como alto e um subset como train, né? 50% com as células que eu escolhi. Vamos rodar aqui. Você vê que a estatística ao quadrado também é relevante, né? Ou seja, a Rossi-Power ao quadrado é relevante no modelo e vou rodar também ao cubo. Primeiro vou dar aqui a nossa estatística de teste. A gente vê aqui que foi 20,43, o nosso erro quadrático médio ao quadrado, e ele é menor do que o de 25. Então, o nosso modelo aqui, usando a validação cruzada, já mostra que o modelo incluindo a variável ao quadrado é melhor do que só incluindo a nossa variável em nível. E aqui a gente fez ao cubo também, 20,38. Bom, como vocês podem observar aqui, a gente tem uma pequena diminuição em relação a incluindo a variável ao quadrado com incluindo a variável ao cubo, né? A variação é de menos de 0,5, então é bem baixa. Nesse caso aqui, apesar de ter uma diminuição pequena, não vale a pena você incluir essa variável ao cubo. Uma indicação é que essa variável não é relevante do ponto de vista estatístico também, e o modelo ele fica bem mais complexo de interpretar os coeficientes com uma variável ao cubo. Então, a gente está sempre prezando pela simplicidade. Vocês vão entender melhor no próximo aqui, quando eu for aplicar esse método com K-grupos. Então, vamos ver lá o método com K-grupos agora. Primeiro, a gente tem que carregar esse pacote que se chama boot. Eu vou colocar o seed igual a 5, vocês coloquem também para chegar no mesmo resultado que eu. E aqui eu estou criando uma variável chamada de erro, né, que é o erro de validação cruzada, de 10. Vocês vão entender melhor. Eu estou pegando aqui o número 0 e repetindo 10 vezes. É um vetor nulo aqui com 10 observações. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona esse for aqui que eu estou usando para rodar a validação cruzada. Bom, então pessoal, o que eu vou fazer naquele for looping que eu vou mostrar para vocês aqui na frente? Eu quero comparar 10 modelos. Um modelo em que eu estou usando Rossi-Power em nível, Rossi-Power ao quadrado, até um modelo em que eu estou usando Rossi-Power à 10ª potência. Então, eu quero escolher o melhor modelo que se adequa à minha amostra em relação a esses 10 modelos. E o que eu vou fazer no looping que eu vou mostrar para vocês mais à frente? Eu vou pegar o primeiro modelo, que é o MPG como dependente e a explicativa só o Rossi-Power em nível. Eu vou rodar ele 10 vezes. Cada uma dessas vezes, como eu separei, eu também vou separar, o meu K vai ser igual a 10, eu vou separar, né, por isso que eu vou rodar 10 regressões. Eu vou separar a minha amostra em teste, que vai ser um retângulo, e os outros 9 retângulos vão ser para treinamento. E eu vou trocando isso, né? Eu vou mudando qual vai ser o retângulozinho de teste e qual que vai ser o retângulo de treinamento. E para cada uma dessas 10 regressões, eu vou calcular um erro quadrático médio do teste. Então, para o primeiro modelo, em que eu só tenho a minha dependente em nível, eu vou ter 10 erros quadráticos médios calculados de teste. E aí, a minha estatística de comparação entre esses 10 modelos que eu vou ter abaixo vai ser a média desses erros quadráticos médios. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o modelo 2, em que eu estou usando a variável explicativa do Rossi-Power em nível e também ao quadrado. Vou rodar 10 regressões de novo, pegar os 10 erros quadráticos médios, calcular a média dos erros quadráticos médios, e essa vai ser a minha estatística de comparação. Eu vou fazer até chegar no 10º modelo, em que eu tenho a variável em nível, explicativa ao quadrado, e até a 10ª potência. Eu vou rodar as 10 regressões para esse 10º modelo e calcular a média dos erros quadráticos médios encontrados aqui, e esse vai ser o meu de comparação.
Então, o que vai acontecer naquele for looping? Eu vou rodar 100 regressões. Eu vou rodar 10 vezes 10 regressões para cada um desse modelo, totalizando 100 regressões. São 10 modelos, 10 regressões para cada modelo, 10 vezes 10, 100. Eu vou mostrar para vocês como que funciona isso aqui no R. Olha só. Então, como é que é a sintaxe aqui? Eu tenho um for para cada i de 1 a 10, ou seja, o meu i ele vai assumir o valor 1, uma hora vai assumir o valor 2, o valor 3, o valor 4, até o valor 10. Eu vou rodar uma regressão simples, em que a minha dependente vai ser MPG, como eu mostrei para vocês, e a minha explicativa vai ser o polinômio do horsepower com a potência i. Então, quando o i for 1, vai ser o horsepower em nível só. Quando for 2, vai ser o horsepower em nível e ao quadrado, e assim por diante. E depois eu vou pegar o erro de validação cruzada, né, que é o nosso erro quadrático médio, e substituir na nossa variável que eu criei, que é um vetor nulo, de zeros, certo? Como que eu vou fazer isso, então? Eu vou usar esse comando que se chama cv.glm. Aqui, o meu primeiro input vai ser a base, o segundo vai ser o modelo que eu rodei anteriormente, e o terceiro vai ser o K, né? Quantos grupos eu quero? Eu coloquei 10, mas eu poderia usar 5 também. E depois, o que eu vou fazer aqui? Eu vou recuperar o erro aqui. Para recuperar esse erro, a média desses erros, no caso do quadrático médio, eu vou colocar um símbolo do dólar e delta igual a 1. Se eu colocar um delta 2 aqui, entre colchetes, o que eu vou estar coletando vai ser o erro quadrático médio corrigido para viés. No caso, a gente não quer esse erro quadrático médio, a gente vai usar o erro quadrático médio simples. E aí, eu vou rodar a regressão para mostrar para vocês. Tá aí, olha só, substituir cada um aqui, se vocês olharem o vc.erro 10, eu substituí pelo número do erro quadrático médio de cada um desses modelos. E aqui agora eu vou olhar o erro quadrático médio desses modelos e vou escolher qual é o modelo mais adequado. E olha que interessante, olha só, no primeiro modelo, em que eu só tenho em nível a minha variável de horsepower, o meu erro quadrático médio de teste ele é 24,19, depois ele tem uma queda razoável para o modelo ao quadrado, depois ele piora para o modelo ao cubo, né? Tem um aumento do erro quadrático médio, e depois ele vai caindo, ele vai oscilando aqui. Se vocês perceberem, do segundo modelo incluindo a variável horsepower ao quadrado apenas e nível, para o modelo incluindo a variável horsepower até a 10ª potência, tem uma queda aqui mínima no erro quadrático médio. Só que, como eu falei para vocês, o erro quadrático médio cai tão pouco que não vale a pena vocês escolherem um modelo em que você inclui até a 10ª potência dessa variável, horsepower, porque isso dificulta, né? Faz o modelo ficar muito mais complexo e dificulta a interpretabilidade dele. Então, com essa comparação que a gente fez aqui, já dá para perceber que o modelo adequado para você usar, incluindo essa variável horsepower, é o modelo em que você tem apenas ela ao quadrado. Você vai ter aqui, né, no nosso caso, esse modelo 2 aqui, em que você tem o coeficiente, você tem o intercepto, mais o beta 1 horsepower, mais o beta 2 horsepower ao quadrado. Esse foi o modelo para a gente aqui, né, nesse caso, o modelo 2 foi o modelo escolhido. Esse é o modelo que melhor se adequa à nossa base, certo? Então, pessoal, vocês aprenderam agora como fazer a validação cruzada simples, em que você divide apenas em 2 grupos, a validação cruzada com K grupos, nesse caso eu defini K igual a 10, mas vocês podem fazer K igual a 5, K igual a 2, K igual a 20, enfim. Vocês definem o K. O mais comum é você usar o K igual a 10 ou igual a 5 para calcular, né? Nesse caso 10 regressões ou 5 regressões para cada modelo, e aí você vai comparar essas estatísticas. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui no vídeo para que eu possa saber as dúvidas de vocês. E fiquem ligados que na próxima aula eu vou trazer como fazer o Bootstrap. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.